Graça e paz, amados. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Mariana. E eu resolvi gravar esse vídeo, por quê? Por causa de muita coisa que eu tenho ouvido ultimamente, né? Sobre esses escândalos no meio evangélico, esses escândalos gospel, né? Sobre essas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus, né? O povo que as pessoas realmente esperam que deles não provenham coisas erradas. Só que nós estamos vendo a cada dia mais o evangelho sendo banalizado, né? As pessoas estão perdendo o respeito pelas coisas de Deus. As pessoas hoje em dia não usam mais o nome de Deus da maneira correta. Usam o nome de Deus para quê? Para crescer a si próprio, para aumentar o seu próprio ego. Usam o nome de Deus como se fosse um marketing na vida deles, como se fosse um trevo da sorte, sabe? Aquele trevo de 4 folhas. Usa o nome de Deus para elas ter os holofotes, assim, todos virados, focados nas pessoas, né? Tanto homem como mulher, né? Usa o nome de Deus para tudo, menos da maneira que deve ser usado, que é para pregar o verdadeiro evangelho. Então, nós vemos que hoje em dia ser evangélico virou moda, né? Hoje em dia, o que menos se vê é as pessoas terem um novo nascimento, né? Por quê? Porque as mensagens que são pregadas ultimamente em muitas igrejas não são mensagens mais que tocam para que a pessoa venha a ver a vida que está levando e se arrependa. E ali tem um encontro verdadeiro com Deus, entendeu? São evangelhos que tocam somente na emoção. Ali a pessoa se emociona. Ela ali não teve um verdadeiro encontro com Deus, ela ali só foi emocionada, o seu emocional ali ficou abalado, né? Daí ela ergue a mão, vai lá na frente e depois não tem mais força para voltar. Por quê? Porque a verdadeira palavra de Deus, o evangelho raiz, o evangelho puro, ele não foi pregado. E que evangelho é esse? É o evangelho que fala do quê? De mudança de vida, de mudança de caráter, né? Não adianta eu falar que sou evangélico e a minha vida não mostrar isso, o meu testemunho diário não mostrar isso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas elas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então isso significa o quê? Se eu sou nova criatura, se eu estou em Cristo, as coisas que eu fazia antes não é mais para ser notada na minha vida. Então, se você nota essas coisas na vida de pessoas que dizem que tiveram um novo nascimento, isso significa que o novo nascimento ainda nem passou perto. Que essa pessoa realmente precisa ter um encontro com Deus. Por quê? Muitas pessoas que estão no meio evangélico ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Aparentemente, elas estão no reino, mas o reino de Deus ainda não faz parte da vida dela, né? Como a Bíblia fala, né? Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Muitas pessoas diz que está ali no reino, mas a vontade que está sendo feita não é a vontade de Deus, é a vontade da própria pessoa. Vontade do quê? Vontade de aparecer com o nome de Deus, vontade de ser exaltado usando o nome de Deus, vontade de ser aplaudido usando o nome de Deus. Hoje em dia, o evangelho, ele tá muito banalizado, ele tá muito corrompido. E muitas pessoas, até mesmo evangélica, assim, fica abismada, né? Tem pessoas que querem até parar de ir para a igreja, tem pessoas que querem até voltar atrás, porque elas mesmas se escandalizam, gente. Como que uma pessoa que lê a palavra de Deus vai se escandalizar com coisas que acontecem no meio evangélico? Não tem o porquê de uma pessoa que conhece a palavra de Deus se escandalizar com isso. Porque a pessoa que conhece a palavra de Deus, ela tá firme em quem? Em Deus. E ela sabe que os escândalos, eles viriam. A Bíblia deixou isso bem claro. A palavra do Senhor, o Senhor deixou isso para nós bem claro. Que é mister que os escândalos viessem. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Por quê? A palavra do Senhor, ela nos mostra que o joio, ele cresce junto com o trigo. Nem tudo que está no meio evangélico é trigo. Tem joio junto. E o joio parece com o trigo. Não dá para você muitas vezes diferenciar.
Então eu vou ler aqui um versículo na palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Coríntios 11:19. A palavra do Senhor fala dessa maneira assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Olha só o que está falando aqui. Até importa que haja entre vós heresias. É necessário que tenha heresias no meio de nós. É necessário que tenha heresias no meio evangélico. Para aqueles que são sinceros, para aqueles que são verdadeiros, se manifestarem. Para poder ser notada, para poder ter evidência, né? Daquele que realmente é e daquele que não é. Não é verdade? E a palavra do Senhor também, ela fala dessa maneira no livro de Salmos 101, no versículo 7. Que aquele que usa de engano, ele não permanece. Então isso significa o quê? Aquele que está dentro da casa de Deus, usando de engano, usando o nome de Deus em vão, ele não vai permanecer. E quando isso acontecer, pode ser que estoure algum escândalo. Pode ser que, nossa, você viu fulano, estava na igreja e fez isso e fez aquilo. Olha fulano, entendeu? Por quê? Porque o próprio Deus tira, o próprio Deus mostra aquele que está enganando. O próprio Deus traz à luz toda boa obra, quer seja ela boa, quer seja ela mal. Vamos ver aqui no livro de Eclesiastes 12, no versículo 14. Livro de Eclesiastes 12, no versículo 14. Vamos ler aqui o que a palavra do Senhor está falando para nós, amém? Grande Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele não nos deixa confundido, ele não nos deixa enganado. O Senhor deixou na palavra dele tudo o que aconteceria. 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Tudo, toda obra, tudo aquilo que nós fazemos vai vir à tona. Quer seja bom, quer seja mal, vai vir à tona. Por quê? Porque o Senhor, ele não deixa ninguém enganado. Aquele que pensa que está enganando a Deus, está enganando a si próprio. E o que acontece? Muitas vezes eu posso estar vendo pessoas ali fazendo algo de errado dentro da igreja, só que aquela pessoa está sendo aplaudido por muitas pessoas. Aquela pessoa está sendo seguida por multidões ou seguido por multidões. E o que eu vou fazer? Eu vou chegar na pessoa já e pá, acabar com a pessoa? Não, por quê? Porque nós estamos lidando com almas. Então o que acontece? Se eu agir com o meu impulso, se eu agir com as minhas próprias mãos, eu posso não somente tirar aquela pessoa, mas também tirar várias pessoas que estão se espelhando naquela vida. Então, o que acontece? Quem toma conta dessa obra é Deus. Então, quem vai mostrar as obras é Deus. Ninguém melhor do que Deus para fazer e para interferir nisso, sem que o trigo saia machucado. Eu vou ler aqui agora também Mateus 18, no versículo 7. Vamos ler aqui Mateus 18, no versículo 7. Vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Olha só, a Bíblia, a palavra do Senhor falando conosco. Ai do mundo por causa dos escândalos. Por quê? Porque ai do mundo. Por quê? Porque muitas pessoas que são escandalizadas depois não conseguem mais dar crédito à palavra de Deus, não conseguem mais dar crédito a tudo aquilo que ouvem. Talvez agora está sendo pregado um evangelho verdadeiro, um evangelho sincero, mas a pessoa não consegue mais dar crédito, porque por causa do escândalo que sobreveio, daquilo que ela viu. Não, mas olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu não acredito em mais nada. Amados, a Bíblia já fala sobre os escândalos, a Bíblia já fala sobre tudo que iria acontecer, a Bíblia já fala que o joio é plantado juntamente ali com o trigo. O
O inimigo vem, ele planta o joio ali, para quê? Para isso mesmo, para acabar com a palavra de Deus, para destruir, entendeu? Por quê? Porque o inimigo ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida em abundância. Não se deixe ser levado por coisas que têm acontecido. Confia em Deus, confia na palavra. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo aqui, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é mister que venham os escândalos. Mas ele está falando, ai daquele por quem vier o escândalo. Amém? Mesmo que não receba ali a justiça do homem, a justiça da terra, mas a justiça de Deus, ela não tarda, a justiça de Deus, ela não falha. Judas, ele era um joio e estava ali juntamente com Jesus, estava andando ali juntamente com os discípulos. Jesus nunca expulsou ele dali. Jesus deixou ele ali até o momento necessário, a qual ele mesmo se revelou um joio no meio do trigo. Deixa. Ai, irmã, mas eu tô vendo isso, eu não me conformo, irmã. Ai, irmã, isso tá errado. Deixa o joio no momento certo, no momento exato. Deus mesmo arranca o joio do meio do trigo. E quando Deus arranca o joio, ele arranca só o joio, porque é só Deus que faz essa separação. Vamos ler aqui também no livro de João, no capítulo 12, no versículo 4. Não se esquecendo, né, que o caráter do joio, ele vai vir à tona. Não importa o tempo que passar, amados. O caráter do joio, ele vai vir à tona, ele vai ser revelado, ele vai ser mostrado. Deus não se deixa escarnecer. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 12, no versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Nós vemos aqui Judas achando um absurdo quando Maria ungiu Jesus com um unguento, com um perfume valiosíssimo, com um unguento caríssimo. Judas ali, nossa, que absurdo. O joio sempre acha tudo que é feito para Deus um absurdo. Surge um irmãozinho lá, Deus me mostrou, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer dessa maneira, Deus colocou no meu coração e Deus vai fazer, mas o joio não. Mas para que isso? Para que tudo isso? Ah, mas não é necessário. O joio sempre ele vai meter o bedelho para tentar impedir a obra de Deus. O joio sempre vai achar um absurdo tudo aquilo que as pessoas fazem para Deus. Ah, mas é um absurdo ter um culto de manhã. Ah, mas é um absurdo ter culto à tarde. Ah, mas é um absurdo depois vai ter à noite também. Amados, se você quiser ir no da manhã, vai no da manhã. Se você quiser ir no da tarde, vai no da tarde. Se você quiser ir no da noite, vai no da noite. Sempre vai ter pessoas que vão estar dispostas a comparecer em um dos cultos. Mas o joio não, o joio tem que implicar. Ah, não, isso não é necessário. Não quer fazer, não faça. Mas não dá uma de joio igual Judas aqui. Judas achou um absurdo e falou, nossa, mas pra que fez isso? Olha, isso aí dava para vender por 300 dinheiro e dar o dinheiro para os pobres. Só que ninguém engana Jesus. O que ele realmente queria não era vender e dar o dinheiro para os pobres. A Bíblia fala aqui que ele que ficava com a bolsa, ele era o financeiro de Jesus. E ele falava isso por quê? Porque ele metia a mão, ele era ladrão, ele roubava do dinheiro que estava ali. Mas ele achava que ninguém sabia de nada, né? Mas ninguém pode enganar Jesus. E mesmo assim, Jesus não expulsou ele ali do meio, ele mesmo que se revelou. Não foi Jesus que expulsou, não. Foi ele quem se revelou. E o joio no meio da igreja é dessa maneira também, igual Judas, né? Joio. Deus sabe a sua intenção. Deus sabe por que você não está concordando com isso. Às vezes o joio quer dar palpite, indignado com alguma coisa... E muitas vezes ele quer fazer que nem Judas aqui, ó, dar uma de bonzinho.
Ai, a gente podia dar o dinheiro para os pobres. Talvez o joio também age dessa maneira. Dá uma opinião totalmente negativa, discordando daquilo que vão fazer para o Senhor. E usa algo ali para dizer que ele está com boa intenção. Olha, o joio pode enganar o homem, mas a Deus ele não engana. Por quê? Porque Deus não olha a nossa aparência. Deus não está se importando com aquilo que sai da nossa boca. Deus conhece lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa mente. Ele sabe a intenção dos corações. E a Bíblia ela fala dessa maneira, irmãos. Então não vamos se importar com o joio, não vamos se importar com os escândalos. Vamos abrir nossa Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 11, nós vamos ler agora. Fala dessa maneira: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Tem versões que está escrito: quem é sujo, que se suje mais, não é? Então, nós estamos, amados, nos tempos finais. Nós estamos chegando no fim. Os dias estão abreviados. Os escândalos estão aumentando. O amor a Cristo está se esfriando, o amor à palavra, o amor ao próximo está se esfriando. E a Bíblia diz o quê? Que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Tem uma palavra que fala na Bíblia dessa maneira: será que quando o Filho do Homem vier, ainda achará fé na terra? Por quê? Porque são tanta coisa que vai acontecer ainda, que se não fosse pelos escolhidos, Jesus abreviar esses dias, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque são coisas tão terríveis que as pessoas vão começar a pensar: será que realmente existe Deus? Porque se Deus existisse, isso não ia estar acontecendo. Mas nunca se esqueça dessa palavra: quem é limpo, que se limpe mais. Quem é sujo, que se suje mais. Não deixe de crer no Senhor, porque a maldade está imperando no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Mas o Senhor Jesus, Ele está no meio dela, Ele está no meio da igreja, Ele está nos ajudando, Ele está nos dando força. Amém? Não entristeça seu coração por causa das coisas que você tem visto, das coisas que você tem ouvido, pois a obra é de Deus e Ele cuida da obra dele. O Senhor, Ele toma frente da obra dele. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus. E você que não é evangélico, não generalize. Não é porque fulano fez isso e ciclano fez aquilo que todo mundo é igual, todos os evangélicos são igual, não. Ainda há um remanescente, ainda há pessoas que realmente servem a Deus, pessoas realmente de caráter, pessoas que buscam a Ele em espírito e em verdade. A palavra do Senhor, vamos ver aqui, no livro de Mateus 7, versículo 3. Mateus capítulo 7, no versículo 3. Vamos lá. Mateus capítulo 7, no versículo 3. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Jesus está, os fariseus ali questionando Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar a mão? O que mais contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, é aquilo que sai dela. Porque a palavra, uma vez que ela sai, ela não volta atrás. A palavra, uma vez que ela é lançada com maldade, com ódio, com rancor, com ressentimento, de maneira vingativa ou com mal intenção, ela não retorna mais. Isso é muito mais prejudicial às pessoas do que comer muitas vezes com a mão sem lavar. Eles pregavam ali doutrinas e mandamentos de homens, mas se esqueciam de pregar os mandamentos de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Como pode dizer que ama a Deus se não consegue amar o teu próximo? A pessoa que não gosta do fulano, não gosta do ciclano, como pode falar que gosta de Deus? Não gosta, não ama de Deus. A palavra do Senhor diz, é mentiroso. Por quê? Porque nós devemos orar um pelos outros, devemos vigiar a fim de sermos verdadeiros. Nós devemos orar para que nós estejamos de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, ao invés de ficar olhando para a direita, para a esquerda, para aquele que fez, para aquele que não fez, começa a olhar para a sua vida. Começa a analisar como está a sua vida com Deus. Começa a ver como que estão as suas obras diante do Senhor. Porque o grande dia, ele vem. Deixa para Deus julgar. Deixa para Deus fazer. Amém? O Senhor, ele não vai deixar passar nada. Pode passar da lei do homem, pode passar dessa terra, mas a palavra do Senhor, ela diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Ah, fulano fez isso, fez aquilo e tá lá no bem bom. Deixa que Deus julga. O juízo de Deus, ele não falha. Essa hora chega para todo mundo. A hora do juízo de Deus, ela vem para todos. Ai daquele que não se arrepender verdadeiramente. Se Deus ali mostrou juízo na vida dos seus servos, aqui na Bíblia Sagrada, na vida de Davi, quando pecou contra o Senhor, por que ele não iria trazer a juízo tudo aquilo que o homem de hoje, a mulher de hoje faz? Nada vai ficar impune. Amém, amados? Então, o que eu peço para vocês, não se precipitem, não se escandalizem em demasia. A palavra do Senhor já previa os escândalos, mas deixa na mão de Deus. Não julgue todos por um, entendeu? Um fez, nenhum presta. Não, não é dessa maneira, não. Ainda tem o trigo. Ainda tem as virgens prudentes, ainda tem aqueles que buscam ao Senhor da maneira que é para se buscar, que servem da maneira que é para servir, ainda tem aqueles que amam o próximo, aqueles que não fazem as coisas de qualquer maneira. Deixa que o Senhor, ele vai prover, deixa que o Senhor vai fazer justiça. Não tente fazer justiça com a sua língua, não tente fazer justiça com as suas mãos, deixa nas mãos do Senhor, porque ele é o único que julga da melhor forma. Ele é o único que tira o joio sem machucar o trigo. Amém? E assim eu termino por aqui e que todos fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?